Bom, boa tarde. Então, na primeira aula, nós vimos um pouquinho sobre a estrutura eletrônica nos átomos, né? Como que isso se dá. Nós vimos um pouquinho do modelo atômico atual, que não usa mais o termo órbita, mas sim orbital, uma região de maior probabilidade de se encontrar o elétron, porque a gente não consegue saber com precisão a posição e a energia do elétron. E a partir das soluções das equações de onda, né, nós temos então três números quânticos principais e nós tivemos a introdução de um quarto número quântico, porque nós sabemos que dois elétrons não podem ocupar o mesmo orbital, porque eles se repeleriam. Então, um elétron tem que estar com um spin e o outro com o spin invertido, porque eles geram campos magnéticos inversos que se anulam e eles conseguem permanecer no lugar comum. Então, sobre configuração eletrônica, nós temos o princípio da exclusão de Pauling. O que diz esse princípio da exclusão de Pauling? Nós não podemos ter no mesmo átomo dois elétrons com os quatro números iguais, quatro números quânticos iguais. Então, dois elétrons com a mesma energia em estados em que coincidem os quatro números quânticos. Isso não é possível. Então, só relembrando um pouquinho aqui a questão dos números quânticos, vamos repassar aqui rapidamente. Nós temos quatro números quânticos. Então, nós temos o M, que é o número quântico principal, tem relação com os níveis de energia. Então, o M aqui tem relação com os níveis de energia. E eles podem assumir valores que vão desde 1 a 7. É o que a gente observa na natureza hoje. Então, dos elementos químicos encontrados e dos elementos químicos artificiais produzidos em laboratório, nós temos o número quântico de 1 a 7. E nós temos o número quântico secundário, o número quântico azimutal, que é o L, representado pela letra L, que ele pode variar de 0 a n-1. E esse número quântico L, ele tem relação com o orbital, tem relação com o formato, com o orbital. E ele vai dizer sobre os subníveis de energia. Então, enquanto o N diz sobre os níveis de energia, o L vai dizer sobre os subníveis de energia. Além do NL, nós temos o ML. O ML, que é o número quântico magnético. O ML, ele tem relação direta com L. Ele pode variar de menos L a mais L. E ele tem relação com a orientação desses orbitais. E ainda tem um quarto número quântico que foi introduzido, que é o MS, que ele vai poder assumir valores de menos meio ou mais meio e tem relação com a orientação do elétron dentro do orbital. Então, o ML tem a ver com a orientação do orbital, enquanto o MS tem a ver com a orientação do elétron. Então, só para exemplificar aqui, ó. No nível 1, se o M, o L, o ML. Se o N é igual a 1, o L varia de valores de 0 a menos 1. Então, a única possibilidade é 0. E quando o L é igual a 0, ele tem relação com o orbital do tipo S, que é um orbital simétrico, um orbital que só tem uma orientação. E o ML vai de menos L a mais L. Se o L é 0, só tem a opção de ter o ML 0. Então aqui, olha, o número de orbitais possíveis que a gente tem é um orbital. Em cada orbital cabe 2 elétrons. Então aqui a gente vai ter um S, 2 elétrons. Já no nível 2, a gente vai ter, como L, ele varia de 0 a n-1. Então, a gente sempre vai ter o 0, n-1, 2, menos 1, 1. Então, a gente tem o 0 e o 1 no nível 2, o S e o P. O 1, o L igual a 1, tem a ver com o orbital do tipo P, é um subnível. Então,
aqui a gente já começou a aparecer dois subníveis, o subnível S e o subnível P, sendo que o subnível P é mais energético que o S. Então, o ml para L igual a 0 é 0. Para L igual a 1, ele pode adotar os valores de menos 1, 0 ou 1. Ou seja, nós temos três orientações possíveis para o orbital do tipo P. Então, aqui nós temos 2s, que cabem 2 elétrons, e agora a gente tem 2, que a gente sempre coloca o nível primeiro, 2p, que cabem até 6 elétrons. Por que 6 elétrons? Porque nós temos 1, 2, 3 orientações possíveis para os orbitais P. Em cada orientação possível, cabem 2 elétrons. E só para finalizar aqui, só para exemplificar, eu não vou até o nível 7, não, vou parar no 3 aqui, mas o raciocínio é o mesmo para os demais. Só para exemplificar, no nível 3, o L, que é o número quântico secundário, o azimutal, ele pode variar de 0 a n menos 1. Então, a gente pode ter os valores 0, 1 e 2. Lembrando que o 0 sempre vai ter relação com o orbital S, o 1 sempre vai ter relação com o orbital P e o 2 sempre vai ter relação com o orbital D. Então, no nível 3 de energia, nós começamos a ter 3 subníveis de energia. Então, a gente tem o subnível S, P e D, sendo que a ordem de energia cresce nesse sentido. Então, o S é menos energético que o P do que o D, que é menos energético que o D. Então, aqui, ó, o ml, que é o número quântico magnético, ele varia no L, no S, né, no L igual a 0. Ele só pode adotar o valor de 0, que ele é de menos L a mais L. No S igual a 1, ele pode adotar o valor de menos 1, 0 e 1. E no L igual a 2, ele pode adotar valores menos 2, menos 1, 0, mais 1 e mais 2. Então, ele pode adotar 5 valores. Ou seja, isso mostra que a gente tem 5 orientações possíveis. Então, no nível 3, a gente tem o 3s, que cabem 2 elétrons. Nós temos o 3p, que cabem 6 elétrons. E temos o 3d, que cabem 10 elétrons. Por que 10? Porque nós temos 5 orientações possíveis. E em cada orientação, nós conseguimos colocar 2 elétrons. Então, a gente relembrou aí os níveis e subníveis de energia e a quantidade de orbitais que a gente tem para cada subnível de energia. Agora, para poder distribuir os elétrons nesses níveis e subníveis de energia, nós temos que seguir alguns princípios. Então, nós temos o princípio da regra de Hund. O que essa regra fala? Ela diz o seguinte, que a gente sempre tem que fazer o preenchimento dos elétrons naquele orbital de menor energia. E a gente preenche, primeiramente, sem causar um emparelhamento de elétrons. O que é emparelhamento de elétrons? Colocar 2 elétrons no mesmo orbital. Então, para o nível D, por exemplo, nós temos 5 orbitais. Então, 3D aqui, ó, nós temos 5 orbitais, 5 orientações possíveis para os orbitais D. Se eu tenho que colocar 6 elétrons, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só um orbital que vai estar emparelhado. E essas setinhas aqui, elas representam o seguinte. Setinha para cima, por exemplo, a gente pode adotar, que é o spin mais meio. E setinha para baixo, o spin menos meio. Toda vez que 2 elétrons forem colocados no mesmo orbital, eles têm que ter necessariamente spin opostos. Então, um problema que a gente tinha era um problema para preencher esses orbitais. Qual que seria a ordem de preenchimento? Então, aqui nós temos o diagrama de Pauling, que é o seguinte, no nível 1, nós temos apenas um S. No nível 2, 2S e 2P. No nível 3, como eu mostrei, né, eu fui até o nível 3, nós temos 3S, 3P e 3D. No nível 4, vai aparecer um orbital novo, que é o F. 4S, 4P, 4D, 4F e assim por diante. E como se dá esse preenchimento? Isso que é muito importante a gente entender. A gente tem que seguir essas linhas diagonais para fazer esse preenchimento. Então, primeiro a gente preenche um S, depois o 2S, depois 2P, 3S, depois 3P, 4S, 3P, 4P, 5S, e a gente vai seguindo
essa ordem. Vou exemplificar melhor para vocês aqui. Esse princípio a gente chama de diagrama de Pauli ou princípio de Aufbau, que é um princípio de construção. Então, nós temos aqui a tabela periódica, só para eu pegar alguns exemplos aqui para a gente fazer a configuração eletrônica. Por exemplo, só apresentando aqui um pouquinho a tabela, né? Nós temos aqui os alcalinos terrosos. Aqui, nessa coloração avermelhada aqui, nós temos os metais de transição. E aqui nós temos os elementos representativos, né? Então, nós temos aqui os gases nobres, que tem sempre a esfera, né? A camada de valência deles completa. Nós temos os halogênios, calcogênios, a família do nitrogênio, do carbono, do boro. Então, e aqui, né, nós temos os lantanídeos e actinídeos. Vamos pegar alguns exemplos. Para a gente fazer a configuração eletrônica, a gente tem que olhar o número atômico do átomo. Por exemplo, vou fazer a configuração eletrônica do magnésio. O magnésio, ele tem... O número atômico do magnésio é 12. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o magnésio tem 12 prótons. Se eu vou fazer a configuração eletrônica do magnésio no estado fundamental, do magnésio neutro, então ele também tem 12 elétrons. Se ele tem 12 prótons, necessariamente ele tem 12 elétrons. Então a distribuição eletrônica do magnésio vai ser a seguinte: 1s, 2s2, 2p6. Aqui já deu 10. 3s2. Muito tranquilo. Lembrando que eu sempre tenho que seguir a ordem, né? 1s, 2s, 2p. 3s, 3p, 3d. 4s, 4p, 4d, 4f. Aí para o 5 é a mesma coisa. Aí no 6, a gente só vai até o 6d, desculpa. E o 7, a gente só vai até o 7p. E aí a gente vai seguir essa ordem aqui, ó. Primeiro preenche 1s, depois preenche 2s, vai para o 2p e 3s. Foi exatamente o que eu fiz. 1s, depois eu preenchi o 2s, o 2p, sempre no p cabem 6, e o 3s. Mas vamos pegar um átomo maior, por exemplo, que tem um número quântico maior. Vamos supor se eu fosse preencher o manganês. Vou dar um exemplo aqui. Se eu fosse preencher o átomo de manganês, nós teríamos o seguinte aqui. Mn igual a 25. Então eu tenho que preencher esses 25 elétrons, considerando átomo de manganês neutro. Então eu sigo essa ordem: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Depois do 3s2, qual que é o outro orbital que eu tenho que preencher? O 3p. 3p é seguido pelo 4s. Ó. 3p, então 3p6, 4s2. Até aqui eu tenho 20 elétrons. 10 com mais 10, 20. Como o manganês é 25, eu preciso de preencher mais 5 elétrons. Então a próxima aqui, ó, é 3d, 4p, 5s. Então eu vou colocar 3d5. Tivesse, por exemplo, que tirar 2 elétrons do manganês, como que eu faria isso? Então, manganês 2+. O número atômico não varia, o número atômico do átomo não varia. Então, 2 elétrons, vou retirar 2 elétrons. Reparem o seguinte, a gente tem que ter a noção agora de um termo muito importante, que chama-se camada de valência. O que é camada de valência? É a camada mais energética do átomo, a que está mais externa. Aquela que vai participar de ligações químicas. Então, se o átomo tiver que perder ou ganhar elétrons, vai sempre participar, quem vai estar participando é essa camada de valência.
No caso do magnésio aqui, a camada de valência dele é o 3s2. Por quê? Porque o nível mais energético aqui é o 3. Então, a camada de valência aqui, ó, tá no nível 3. No caso do manganês, por exemplo, a camada de valência dele já está aqui, ó, no nível 4, 4s2. Mesmo que o 3D tenha vindo depois, se o preenchimento dele tenha sido depois. Mais pra frente, com estudo mais aprofundado, a gente consegue entender por que a gente tem que preencher o orbital S primeiro. O orbital S é o que a gente chama de mais penetrante, ele consegue ter uma atração maior pelo núcleo do que os orbitais do tipo P e D e F. Então, por isso que o preenchimento dele é feito primeiro. Mas ele não deixa de ser o mais energético. Então, se eu tiver que tirar elétrons, eu vou tirar elétrons sempre do maior nível. Então, a configuração eletrônica do Mn2+, ou do íon bivalente aí de manganês, seria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5. Eu retiraria esse 4s2. Essa é a forma correta de fazer a configuração. O manganês, ele está aqui, olha, entre os elementos de transição eletrônica. Ou seja, esses elementos de transição eletrônica, eles conseguem formar NOx com muita facilidade. Eles têm um nível 4s bastante energético. Assim, para a primeira linha ali, para o primeiro período vai ser 4s, o outro vai ser 5s, 6s. Bastante energético, e eles têm elétron nos orbitais D. E os orbitais D são orbitais que perdem elétron com facilidade, porque eles não são tão presos ao núcleo como os orbitais S e P. Então aqui, do manganês 2+, o nível 3 passou a ser a camada de valência, sendo que o 3D5 é o subnível mais energético desse nível 3. E o manganês, por exemplo, a gente tem uma substância que é o permanganato de potássio. O permanganato de potássio é uma substância roxa e geralmente, antigamente as mães faziam muito isso, um banho de permanganato de potássio para quando a criança estivesse com catapora. Então, por exemplo, a gente tem o manganês 7+, ou seja, é o íon de manganês que perdeu 7 elétrons. Então, aqui é o manganês no estado fundamental. 4s2, 3d5. Então, ele vai perder todo esse finalzinho aqui. Ele vai perder os elétrons do 4s e também do 3d5. Então, o manganês 7+ é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Então, agora a gente começou a entender como que é a formação de íons. E se fosse, por exemplo, ao invés de formar um cátion, formar um ânion? E se fosse o bromo, por exemplo? O bromo, ele é 35. Então, a configuração eletrônica do bromo é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Vamos contar aqui, ó. Tem 10, 20, é 35. 4s2. Depois que eu cheguei no 4s2, eu tenho que ir lá pro 3d, 4p, 5s. Então, 3d, 10, até aqui deu 30. Como é 35, faltam 5. 4p5. Então, aqui, essa é a configuração eletrônica do bromo. E qual que seria a camada de valência do bromo? A camada de valência do bromo é essa aqui, ó, 4s2, 4p5, que são os mais energéticos. E se eu fizer a configuração do brometo, que é o Br-, o Br ganhou um elétron. Então, aqui a gente tinha os cátions, agora nós temos exemplos aqui de ânions. Onde eu vou colocar esse elétron? Também no subnível mais energético. Então, eu tenho que colocar esse elétron aqui. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6. Então, o íon brometo, o bromo recebendo um elétron, o elétron é colocado no 4p,
que é o último nível, subnível, o último nível é o 4 e o subnível mais energético é o 4P. Então, de maneira similar, eu posso fazer a configuração eletrônica de vários átomos. E os átomos maiores, né, depois do 4P, vem o 5S e assim por diante. Aí vem 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S e por último esses aqui, ó, 5F, 6D e 7P. Então a gente sempre tem que seguir esse diagrama de Pauling. Agora uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é o seguinte: nós podemos representar a configuração eletrônica de uma maneira mais simplificada. Ao invés de eu descrever isso tudo, eu posso usar o que a gente chama de cerne de gás nobre. Por exemplo, se eu quiser representar a configuração eletrônica do bromo, o bromo ele está nessa posição na tabela periódica. Ele é da família dos halogênios. E o gás nobre, que vem logo imediatamente antes do bromo, é o da família anterior, que é o argônio. Então, o argônio tem 18 elétrons. Então, eu posso substituir parte dessa configuração eletrônica, por exemplo. Aqui, olha, 2, 4, 6, deu 10. Essa parte aqui tem 18 elétrons. Então, ao invés de escrever a configuração eletrônica toda, eu posso trocar esses 18 elétrons, assim, ó, configuração eletrônica do argônio, e aí eu continuo. 4s2, 3d10, 4p5. Eu posso fazer algo similar também, por exemplo, para o manganês. Ao invés de escrever a configuração eletrônica completa, eu posso escrever assim, ó, manganês, que é 25, a configuração eletrônica dele também. O manganês está aqui, ó. Também, assim como o bromo, como eles estão no mesmo período, o gás nobre mais próximo é o do período anterior, que é o argônio também. Argônio, e aí eu completo. O argônio vai até aqui, né? Ele tem 18 elétrons. 4s2, 3d5. Essa é a configuração eletrônica do manganês, o que a gente chama de cerne de gás nobre. Um outro fator interessante que eu gostaria de reforçar aí, que é até a questão da regra de Hund, é o seguinte: por exemplo, se eu for preencher o manganês, voltando aí no manganês, ele é a configuração eletrônica dele, como a gente viu resumidamente, é a do argônio, 4s2, 3d5. Essa é a configuração eletrônica do manganês. Para eu distribuir esses 5 elétrons, a maneira correta, então eu tenho aqui, ó, a gente representa dessa forma, com esses 5 quadradinhos, essas 5 casinhas, e aí eu vou colocar os elétrons. Como que a gente coloca? 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui é os orbitais 3D. Então, a forma correta de representar é assim. Cada hora eu coloco um elétron por orbital. Se termina com 5, beleza. É dessa forma. Vamos usar um outro exemplo aqui. Por exemplo, se eu fizer a do cobalto. O cobalto, o número atômico dele é 27. Então, ele tem 27 elétrons. Então, vamos lá. O argônio aqui já tem 18. 4s2, 20. Faltam 7 elétrons. 3d7. Se eu for fazer a configuração eletrônica do cobalto, então, como que eu tenho que fazer essa distribuição? 7 elétrons, eu distribuo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nesses dois orbitais aqui, ocorreu o que a gente chama de emparelhamento. O que é emparelhamento? 2 elétrons no mesmo orbital. Mas tá vendo que um eu coloco a seta para cima, outro para baixo? A gente chama disso de spin. E esse spin representa o elétron. Então, se um elétron tem um spin positivo, o segundo elétron que eu colocar no mesmo orbital, necessariamente vai ter que ter o spin negativo, menos meio, por exemplo.
E isso é importantíssimo, porque tem relação com a simetria da distribuição desses elétrons no átomo. Só para exemplificar uma outra coisa, eu não poderia representar, por exemplo, o cobalto assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu nunca poderia fazer assim, porque nesse estado aqui é mais energético. Porque toda vez que eu tenho que colocar 2 elétrons no mesmo orbital, eu tenho que gastar energia. Porque eu tenho que inverter um spin de um elétron. Então, essa forma aqui de preenchimento, ela está incorreta.